Praticamente Divertido, canal do YouTube. Então hoje nós vamos falar sobre essa história de perspectiva. O que é perspectiva? Qual a diferença entre perspectiva linear, perspectiva atmosférica, perspectiva aérea? O que é esse tal de ponto de fuga? O ponto está fugindo? Não, piada ruim, deixa pra lá. Então a gente vai ver o que é tudo isso, qual a diferença entre uma coisa e outra, quem usou, que época usou e tal. Então, o que é perspectiva? Perspectiva é como os artistas, né, uma técnica que os artistas usam para representar objetos e paisagens, coisas 3D em 2D, né? Então, representar o mundo do jeito que ele é, né? Temos 3 dimensões, altura, comprimento e volume, no papel, na tela, ou seja, em 2D, negócio retão aí. Então, aí, maneiras de representar espaço e volume em obras 2D, em pinturas, em desenhos, em gravuras, etc. Então, muita gente diz que a perspectiva foi descoberta na Renascença, mas isso não é correto. A perspectiva era conhecida desde a antiguidade, e a gente tem, por exemplo, alguns murais greco-romanos para provar isso, por exemplo, pinturas murais em Pompeia, mas isso foi sendo aperfeiçoado na Renascença. Durante a Idade Média, essa técnica ficou esquecida e o espaço, ele geralmente era só sugerido nas pinturas da Idade Média. Então, isso vai ter uma redescoberta da perspectiva na Renascença. Então, começamos com a perspectiva linear. Ela chama linear porque ela usa linhas. Fácil o rolê. Então o que acontece? Na vida, né, quando a gente está olhando alguma coisa, vamos dizer, temos um controle de ar-condicionado aqui. Você está vendo ele aqui do meu lado? Ele está, né, um certo tamanho em relação ao meu rosto. Se eu puser ele lá atrás, ele vai parecer menor em relação ao meu rosto, porque o meu rosto está mais perto da câmera e ele está mais longe da câmera. Ou seja, conforme a gente olha algo que está mais perto, ele parece maior, mais longe, ele parece menor. E se você não respeitar isso quando você vai pintar, quando você vai desenhar, vai ficar estranho, né? Um negócio que em teoria tá lá longe, tá do mesmo tamanho, não dá. Então existem algumas regras, uma técnica para você conseguir fazer isso. Então, daí que a gente tem o tal ponto de fuga. Então os artistas usam um ou mais pontos e linhas paralelas para dar essa ilusão de profundidade. Então, você vai ver que em muitas obras, e tem muita obra da Renascença que adora fazer isso, ele vai ter um ponto de fuga, que é no meio do quadro. Então, é como se tivesse um monte de linhas que convergem para esse ponto, que tipo, foge pro ponto de fuga, as linhas estão fugindo. É um jeito de lembrar o negócio. Então, as linhas vão para aquele ponto. Ou pode acontecer de ter outros pontos, tipo ter, por exemplo, 2 pontos, tipo um aqui, que daí é chamado de angular ou oblíquo. Então tem um ponto de fuga central e tem a versão que pode ser ponto de fuga angular ou oblíquo. Então, ok, perspectiva linear, você tem linhas ali paralelas que vão para pontos. Ponto no centro, ponto aqui do lado. Beleza, então você vai ter a ilusão, né? Acho que ilusão é uma palavra que a gente pode usar nesse contexto. Você vai ter a ideia de que uma coisa está mais longe, outra está mais perto. Aí, o que aconteceu na Renascença? Um cara chamado Brunelleschi aplicou leis matemáticas, mostrou como leis matemáticas podem ajudar os artistas a construir esse ponto de fuga, né? Construir essa perspectiva usando o ponto de fuga. Mas isso nunca tinha sido pensado antes. Então, isso sim é uma inovação da Renascença. Esse uso das leis matemáticas na perspectiva. Também o Alberti escreveu um tratado de la pintura, ou seja, da pintura, dizendo como se deve então empregar a perspectiva, essas leis, para o estudo da pintura, exatamente, para fazer pinturas. Então você tem essa outra obra que também foi importante para que a perspectiva passasse a dominar a arte ocidental, né? Até aí o modernismo, até Cézanne, que daí o negócio começou a despirocar, daí você faz aí do jeito que você quer, rabisca do jeito que você quiser o negócio, que daí você não precisa seguir leis para representar a realidade como ela é. Então ok, já vimos o que é perspectiva linear, ponto de fuga, agora a tal da perspectiva
atmosférica, que também pode ser chamada de perspectiva aérea. Você vê do avião? Não vê, porque na época não tinha avião. Então ela também tem a ver com distância, mas não é toda essa história de linhas. É toda uma história, e a gente vê, por exemplo, isso muito nas obras do Da Vinci, que foi um dos caras mais fodas no emprego dessa perspectiva e num tratado que ele escreveu, mas não foi publicado, acredito eu, porque ele não publicava muitas coisas. Ele escrevia, mas deixava lá no caderno. Ele usa a palavra perspectiva aérea, então ele que inventou o nome para esse tipo de perspectiva. Então o que acontece? As coisas que você vê longe, por exemplo, uma paisagem, você não vai ver igual se estivesse perto. Às vezes quando você vê uma paisagem, parece meio azulado, assim, tipo, tá vendo uma paisagem, uma árvore lá, a árvore não tá verde igual, tipo, quando você vê ela de perto, ela tá meio azul. Por quê? Por isso que chama perspectiva atmosférica, porque a atmosfera, né, o ar, as partículas que estão ali passeando pelo ar, entre você e aquele lugar lá longe, elas interferem na maneira com que você enxerga isso que tá lá longe. Então, você vai ver que coisas que estão longe vão ser representadas, por exemplo, numa paisagem, a cor vai ser diferente, a nitidez vai ser diferente, a claridade é diferente. Então, basicamente isso de ver como a atmosfera interfere em como você vê as coisas que estão longe. Então, perspectiva é sempre com essa história de perto e longe que vai mudar. Tem até em algumas obras do Da Vinci que, por exemplo, tem um personagem assim. Então, a mão tá mais perto do espectador, né, do que o rosto. A mão vai ser mais nítida do que o rosto, porque tá mais perto. Então, ele usava muito essa história de perspectiva atmosférica. Então, é importante lembrar que nem todas as culturas usam essas perspectivas que a gente está falando aqui. Isso dominou a arte ocidental da Renascença até o modernismo, né? Até Cézanne aí, um pré-modernismo assim. Mas outras culturas não necessariamente pensavam dessa maneira. Os egípcios, por exemplo, eles achavam que às vezes é esquisito, né? A gente vê o personagem de frente na arte egípcia, mas o pé dele tá pro lado. Aí você fala, a pessoa quebrou o pé, tá estranho. Não, é que pra eles, se você não mostrar tudo, é como se aquilo não existisse. Então, tipo, tem que existir. Imagina, o monstro vai ficar sem pé, não pode. Então você tem que mostrar tudo. A arte chinesa, por exemplo, as pinturas chinesas, não tem toda essa história de algo que está longe parece menor. Eles usam uma outra maneira de representar a realidade, que eles usam linhas paralelas também, mas é diferente. Então é importante lembrar que a gente está falando aqui de arte ocidental, então de antiguidade greco-romana, e depois da Renascença até hoje em dia, né? Porque não necessariamente todo mundo abandonou a perspectiva depois do modernismo. Existem muitos artistas que usam, Dalí, por exemplo, usava. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha esclarecido dúvidas. Se tiver mais dúvidas, deixa aí nos comentários, eu tentarei responder se eu souber. E se eu não souber, também eu pesquiso. Então é isso. Diga aí mais temas que vocês querem, mais coisas que vocês têm dúvida pra gente falar aqui no canal. Então é isso, beijinhos e até a próxima!